Eu fui ontem na igreja com uma vontade de escutar uma mensagem de Deus. Eu não ouvi nada, as pessoas falavam lá, eu não me senti tocado. Mas é estranho, viu? É uma gritaria, é uma falação, o pessoal gritando, não consigo entender, aquilo vai me deixando com o coração fechado. Afinal das contas, saí pior do que entrei da igreja. O pessoal fala bonito, o pessoal fala coisa muito bonita. Eu não entendo nada, mas o que eles falam bonito, eles falam bonito. De novo, fui lá no grupo de oração, falaram a mesma coisa. Precisava de alguma coisa nova, viu? Será que Deus não tem algo novo para nós? É claro que Ele tem, mas está difícil de encontrar por aí. Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E quem já não ouviu, né? Esses dizeres, ou quem também já não falou? Pois é, quando Deus fala conosco, o nosso coração se arde, o nosso coração anseia a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, o Espírito Santo e o dom da profecia. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Quando a gente estuda o Espírito Santo, que chama-se pneumatologia, o nome desse estudo, você vai estudando ele no Antigo Testamento. Marcos, Mateus, eles vêm apresentar o Espírito Santo como aquele que coloca os dons de curas e milagres. Tanto esses evangelhos quanto muitos livros do Antigo Testamento vêm dizer que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela faz milagres e sinais sobrenaturais, tá certo? Mas o evangelista Lucas, ele vem falar, tanto no evangelho quanto no livro de Atos, sobre o dom da profecia, sobre a pessoa que é cheia do Espírito Santo e começa a anunciar a mensagem de Deus. Ele vai, ao longo do evangelho e também no livro de Atos, você vai perceber, por exemplo, quando Jesus recebe ali a unção, o batismo, ele fala assim: vou anunciar ao povo a mensagem de Deus, levar a libertação aos cativos, e por aí vai, né? E Jesus começa a anunciar a palavra dele, e as pessoas vão logo dizendo: ele não é como os fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. O Espírito Santo possuía Jesus e o anúncio dele não era como os demais. E você pode notar também que há pregadores que podem cruzar o seu caminho, que tem essa presença do Espírito Santo, e aquilo que ele fala vai de encontro à sede que as almas têm do Senhor Jesus. Veja, irmãos, como é que essa dinâmica do Espírito Santo deve adentrar as profecias. Se você ainda nunca ouviu falar sobre o dom da profecia, eu vou deixar aqui uma playlist, alguns vídeos para que você possa conhecer melhor o que vem a ser a profecia. Quantas pessoas pensam que a profecia é adivinhar o futuro, quando não, a igreja ensina muito sobre esse carisma. O Novo Testamento, Paulo, ele vem falar até mesmo: aspirai aos dons espirituais e acima de tudo a profecia. Vem falar isso lá da primeira carta de Coríntios, capítulo 14, e também ali ao longo de muitas cartas do Evangelho vem falar sobre a necessidade de se abrir ao dom da profecia. Tanto mais também Orígenes, Tertuliano, Hilário de Poitiers foram os primeiros escritores ali pós-Novo Testamento, vamos dizer assim. Teve os primeiros cristãos, né, aquelas cartas do Novo Testamento, e depois veio ali Tertuliano, Hilário de Poitiers, Orígenes, Cirilo de Jerusalém. Todos esses corroboram dizendo que nós, os cristãos, devemos nos abrir ao Espírito Santo e pedir o dom da profecia, pedir esse carisma de falar em nome de Deus as mensagens de Deus e não aquilo que nós pensamos ou achamos. Como estamos encontrando aqui e acolá opiniões pessoais taxadas como verdade. Muitas vezes a nossa opinião até pode estar em consonância com a verdade, mas o dom da profecia, esse dom sobrenatural, esse carisma que o Espírito Santo coloca no nosso coração, e ele se inspira das palavras de Deus, e essas palavras de Deus são ditas e são ouvidas pelos ouvintes, e aquilo acalma o coração, aquilo alimenta a alma, e é isso que os discípulos experimentavam quando Jesus falava. Ele não é como os fariseus, ele fala
como quem tem autoridade, irmão. Se você é pregador, se você busca a pregação na sua vida, ou se você frequenta lugares onde a palavra de Deus é proferida, certifique-se de clamar o Espírito Santo e pedir o carisma da profecia sobre a sua vida ou a vida das outras pessoas. Porque se não é assim, nós corremos sério risco de Deus não nos falar. E São Paulo, São Pedro e todos os apóstolos sempre se recomendavam o uso do dom da profecia na Assembleia. Falar em nome de Deus, falar uma mensagem de Deus que se volte ao povo, né? Olha só que nós podemos encontrar lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou para anunciar a boa nova aos pobres e para sarar os contritos de coração. Irmão, olha o poder da palavra de Deus. Quando ela é anunciada por alguém que tem em seu coração o Espírito Santo dominando o seu coração. É assim, essa dinâmica que aconteceu com o Senhor Jesus, precisa também acontecer com quem fala da palavra de Deus. O dom da profecia, o dom de falar em nome de Deus e isso ter como resultado a cura dos corações das pessoas. O meu povo se perde por falta de conhecimento, e não é só um conhecimento metodológico, não é só um conhecimento passado por etapas e por aí vai. É necessário isso sim, nós chamamos isso de formação, não é? Mas como é necessário o conhecimento daquilo que Deus está querendo dizer ao povo. E isso se dá através do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo preencheu Jesus, Jesus era pleno do Espírito Santo. E os seus pregadores também devem estar na mesma consonância. Jesus, que em seu batismo fica cheio do Espírito Santo e dá início ao anúncio da palavra com a autoridade do Espírito Santo, essa autoridade divina. Quão bem faria se os pregadores, antes de dizer o sim à pregação, pedir o Espírito Santo, se estão me convidando, vem Espírito Santo e reacende em mim o carisma do dom da profecia, para que as palavras que eu vier a dizer não sejam minhas, não sejam as minhas opiniões, mas sejam as mensagens de Deus. Nós bem lembramos essa diferença, gente. Quem fala da mensagem de Deus não fala como as demais pessoas, não falam como os demais oradores, como aquelas pessoas que falam bem publicamente, não. Quem é conduzido pelo dom da profecia fala sobre a autoridade divina. Também é o mesmo evangelista Lucas que vem dizer assim, lá na vinda de Pentecostes, agora nós falamos sobre o ato dos apóstolos, onde possui inteiramente os apóstolos, que começam de imediato a anunciar e a realizar maravilhas. Olha só que curioso, pasmem aqui com as reações dos ouvintes de Pedro, que cheio do Espírito Santo terminaram a sua primeira pregação. Olha só o que a gente vai ver em Atos capítulo 2, versículo 37. Ao ouvirem estas coisas, ficaram compungidos do coração. Que coisas, meu irmão? A palavra de Deus, o dom da profecia, que agora estava Pedro impregnado dele. Pedro começa a falar com esse dom da profecia aqui, ó, borbulhando da garganta para fora. E assim o coração das pessoas ficam compungidos. Se nós aqui podemos perceber que se não há conversão em nossos grupos de orações, em nossos grupos bíblicos, é porque muitas vezes estamos abafando o dom da profecia. Nós não o compreendemos, nós não o buscamos, nós não o pedimos. E como o Espírito Santo vai derramar sobre nós se nós não pedimos esse dom para Ele? Por isso, vai a minha recomendação, a minha humilde recomendação. Peçamos ao Espírito Santo o dom da profecia. Peçamos ao Espírito Santo que nos coloque na mesma dinâmica que São Pedro estava. Quando falava, as pessoas ficaram compungidas no coração. Veja o que Raniero Cantalamessa ainda nos diz. Aquilo que aconteceu com Jesus na sua atividade messiânica repete-se agora com a igreja. O Pentecoste está para os Atos dos Apóstolos, como o batismo de Jesus está para os Evangelhos. Ou seja, o Espírito Santo tomou Jesus e Jesus anunciou a palavra poderosamente.
O Espírito Santo veio em Pentecostes e tomou os apóstolos, e estes anunciaram poderosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo vem sobre nós e também vamos anunciar com destemor a palavra de Deus. Se em teu coração há um desejo de anunciar, não seja apenas mais um pregador, que você seja cheio do Espírito Santo para falar em nome do Senhor e com a sua autoridade. Vamos terminar aqui com uma oração. Vem, Espírito Santo, toma meu corpo como templo, vem e fica sempre comigo. Com toda a minha alma, com todas as minhas forças, consagro-te todas as faculdades da minha alma e do meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Receba minha inteligência, minha vontade e memória. Ó Espírito de amor, dá-me rica medida da tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a minha fé, fortalece a minha esperança, aumenta a minha confiança e inflama o meu amor. Concede-me os 7 dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que minha alma seja o seu templo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.